Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Edu Rubro Negro. Pessoal, hoje eu vou trazer um tema aí, né, não muito legal, né? Eu acho que nem todo mundo tá sabendo, né? Então é bom a gente trazer, né, para poder todo mundo ficar por dentro, né, da notícia aí do nosso Mengão, né? Eu vou trazer o tema do Bruno Henrique, né, que está sendo investigado aí, né, por uma suposta uma aposta que ele fez com o irmão dele, né? Sobre cartões amarelos, né? Mas, para resumir, eu vou colocar o vídeo aqui e vou assistir junto com vocês para a gente poder analisar e ficar por dentro do assunto. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, valeu? Vamos pro vídeo. O atacante Bruno Henrique esteve em campo pelo Flamengo 2 vezes essa semana. Mas o jogo dele que mais repercutiu nesses últimos dias foi disputado em 1º de novembro de 2023. Flamengo e Santos se enfrentaram em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais da partida, Bruno Henrique levou um cartão amarelo. Depois de reclamar com o árbitro Rafael Klein, o atacante foi expulso. O que parecia um lance comum de jogo acabou se tornando alvo de uma investigação da Polícia Federal depois que 3 casas de apostas detectaram movimentações acima do normal envolvendo o jogador e o recebimento de cartões. O alerta foi repassado às operadoras por uma associação internacional que monitora apostas esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol e outras entidades ligadas ao esporte têm parceria e recebem informes periódicos dessas empresas, especializadas em colher dados que possam indicar qualquer tipo de manipulação por meio das chamadas bets. Com o alerta recebido, a PF deu início à apuração em agosto do ano passado. Em novembro, um ano após a partida, os investigados foram alvo de uma operação de busca e apreensão. Depois de analisar celulares e computadores apreendidos, a polícia concluiu um relatório que contém diversas trocas de mensagens entre Bruno Henrique e Vander Nunes Pinto Júnior, o irmão dele. O documento aponta que o jogador do Flamengo forneceu informações privilegiadas, repassadas por Vander a um grupo de apostadores, que inclui parentes e amigos. Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas. Vander Júnior e Bruno Henrique podem responder por fraude em competição esportiva, com pena prevista de 2 a 6 anos de prisão, e estelionato, 1 a 5 anos de cadeia. Os demais foram indiciados por estelionato. A polícia dividiu as investigações em 2 grupos, o que definiu como núcleo familiar, concentrado nas mensagens enviadas e recebidas a partir de Vander, e um segundo núcleo com amigos de Vander, que também se beneficiaram das informações para apostar. Conversas entre Bruno e Vander já tinham sido divulgadas no decorrer da semana. Pouco mais de 2 meses antes do jogo Flamengo e Santos, Vander perguntou ao irmão se ele estava com 2 cartões amarelos e pediu para ser avisado quando Bruno fosse forçar o terceiro. Bruno respondeu: contra o Santos. Vander agradeceu e afirmou que iria guardar o dinheiro do investimento. No mês seguinte, em 16 de outubro, nova consulta. Vander disse: tá com 2 de novo, hein? Quando for tomar o terceiro, avisa. Bruno Henrique respondeu: me chamou para falar isso? Tá de brincadeira? Mas 3 dias antes do jogo contra o Santos, em 29 de outubro, Bruno procurou Vander e perguntou se o irmão se lembrava do que haviam conversado anteriormente. Vander pareceu não entender a pergunta e recebeu uma ligação de Bruno. A polícia acredita que a chamada tenha sido para falar da possibilidade de forçar o cartão amarelo. O Fantástico teve acesso a mensagens inéditas, trocadas entre Vander e os pais dele e de Bruno Henrique, e entre Vander Júnior e a esposa, Ludmila Araújo Lima, nos dias que antecederam o jogo e depois da partida. Vander relatou à mãe a dificuldade em fazer novas apostas com a própria conta, em razão de uma operadora já ter bloqueado, por segurança, a opção cartão amarelo para Bruno Henrique. A mãe questionou: será que há a possibilidade de abrir de novo? Vander disse que não poderia ficar dando muita informação ali, mas que olharia isso no dia seguinte. Vander e a mãe trocaram informações sobre CPFs, e-mails e datas de nascimento de terceiros, pessoas que poderiam abrir novas contas.
O filho repassou diversos boletos de casas de apostas pedindo que a mãe efetuasse os pagamentos. A PF também investiga se era Vander quem operava contas abertas em nome de Ludmila Lima. Eles se falaram sobre uma quantia que seria pagamento de uma aposta feita por ele, mas que estaria atrelada a uma conta dela. Minutos após o término de Flamengo e Santos, e com Bruno Henrique tendo recebido o cartão, o pai perguntou a Vander se ele ganhou e se seriam 5 mil. Vander desconversou, diz que não poderia falar daquilo ali, mas que seriam 4. Os pais de Bruno Henrique e Vander não foram indiciados. A Polícia Federal não encontrou evidências de que eles tenham tido algum benefício financeiro com as apostas. Um mês depois da partida, Vander Júnior voltou a escrever para Bruno Henrique. No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje ele não pagou, está sob análise. O dinheiro está todo preso lá. Vander relatou dificuldades financeiras e pediu um empréstimo ao irmão. Os policiais descobriram ainda que até o dia do jogo houve 14 apostas feitas a partir de 13 contas em casas diferentes. 6 dessas contas criadas na véspera do confronto. A alta concentração de apostas em um cartão amarelo para Bruno Henrique vinha de Belo Horizonte, cidade natal do jogador, o que reforçou as suspeitas. Enquanto Flamengo e Santos se enfrentavam, alguns apostadores trocavam mensagens entre si, demonstrando preocupação pela demora do recebimento do cartão amarelo. Essas mensagens também estão transcritas no relatório da Polícia Federal, que será compartilhado com o Ministério Público do Distrito Federal, onde aconteceu o jogo. O MP vai decidir se oferece denúncia à Justiça e, a partir daí, os indiciados se transformam em réus. Na esfera esportiva, a documentação será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. No fim do ano passado, o STJD não deu prosseguimento ao caso por considerar que não havia elementos suficientes. No momento anterior em que houve a solicitação, requerimento desse compartilhamento, de forma fundamentada foi negado o compartilhamento porque ainda estava em fase incipiente, embrionária de investigação e poderia comprometer o próprio sucesso da atuação da polícia e do Ministério Público. Se a Procuradoria acolher a denúncia dessa vez, ao final do processo, Bruno Henrique poderá ser suspenso ou até eliminado do futebol. São punições que já aconteceram ao final da Operação Penalidade Máxima, que entre o fim de 2022 e o ano passado, investigou casos de manipulação em jogos de futebol no Brasil. 22 atletas acabaram punidos, 5 foram banidos definitivamente do esporte. Os ritos devem ser seguidos justamente para o clamor não definir as medidas que devem ser tomadas. Nossa equipe procurou por Vander Júnior e Ludmila Araújo Lima em Belo Horizonte. Eles não quiseram gravar a entrevista. A defesa informou que não vai se pronunciar por enquanto. Em nota assinada pelo advogado Ricardo Pieri, a defesa diz que Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Que ele nunca esteve envolvido em esquemas de apostas e que é a favor de restrições ao negócio. Que distorções estão sendo causadas por interpretação de mensagens privadas fora de contexto. Mensagens que serão esclarecidas ao curso do processo. E que o atleta confia no Poder Judiciário. Se não houver um pedido de suspensão preventiva, Bruno Henrique pode continuar jogando normalmente. O Flamengo, em nota, disse que aguarda as investigações, se compromete com a ética no esporte, mas defende a presunção de inocência do jogador enquanto isso. O contrato dele com o clube vai até dezembro do ano que vem. Pessoal, o caso de Bruno Henrique aí tá meio complicado, né? É bem parecido com o caso que aconteceu lá com o Lucas Paquetá também, né? Tipo assim, cara, a justiça é difícil de enganar, né? A justiça, a lei, né? Porque os caras, eles estão vendo que os caras conseguem encontrar, né, cara? Paquetá foi a mesma coisa, onde ele morava antes, né? De ir lá pra Europa, houveram muitas apostas, assim, localizadas, né, concentradas onde ele morava. Aí, tipo assim, eles vão rastreando e eles encontram, cara. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil aí, essa questão do Bruno Henrique, sabe? Porque as provas estão muito claras.
Mas, né, vamos torcer pro melhor, né? Pro nosso Mengão, né? É claro, em primeiro, e pra Bruno Henrique também, até porque parece ser um cara do bem ali, né? Um cara, uma boa pessoa, né? Às vezes o cara faz isso até pra poder ajudar, mas aí acaba se enrolando, né? Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até final do ano que vem, né? E tipo assim, já não é um jogador tão jovem. Aí se ele for banido, cara, vai perder um ano e pouco aí de contrato aí. Vamos supor que seja um ano. Eu não sei quanto o Bruno Henrique ganha, mas deve estar na casa de 1 milhão aí por mês aí. Pô, cara, é muita. Ele foi muito infantil, cara. Se realmente ele for acusado e for banido do futebol, pô, na minha opinião, ele foi muito infantil, cara. Pô, dá esse mole aí. Ajuda o irmão de outra forma, sei lá. Arruma, presta um dinheiro ou abre alguma coisa pro irmão fazer dinheiro. Pô, cara, foi muito infantil, né? Mas vamos torcer, né? Para que isso tudo seja resolvido da melhor maneira, né? Principalmente pro Flamengo, né? Porque vai ser prejudicado também se a gente perder um jogador, porque o Bruno Henrique, ele é muito importante pro Flamengo. Mas valeu, pessoal. Muito obrigado aí por assistir até o final. Se inscrevam no canal, não se esqueçam e deixa aquele like no vídeo, valeu? Muito obrigado aí, é nóis.